Hoje vamos ver o testemunho da pastora Samara Santos. Vamos ver o que Deus fez na vida dela. Então bora lá. Aonde eu te coloquei? Igreja, Deus me colocou dentro de uma olaria, mas o processo não foi fácil. Com mais ou menos 12 anos de idade, a minha avó me entregou para minha mãe, porque minha mãe não tinha condições de me criar, não tinha estrutura, não tinha condição, passou pelo divórcio com meu pai. Eles divorciaram, e ali o meu pai deu o meu irmão para o meu avô, e já morreu. E a minha mãe deu eu para minha avó, porque minha mãe tinha que trabalhar e não tinha condições de me ficar comigo, não tinha ninguém para ficar. E ela trabalhando de doméstica, mais de 14 anos, passando muita dificuldade, muita aflição, passando fome. Nós passávamos fome, era uma luta travada, terrível. E minha avó, por parte de pai, tinha mais condição. E ali eu fui morar com a minha avó católica, então me ensinou a ser o quê? Católica. Ali eu fiz catequese, comunhão, crisma, virei aquelas católicas do pé roxo, andava com a Ave Maria para cima e para baixo. Eita Jesus, eu amo meus irmãos católicos, amém? Que Deus abençoe eles, em nome de Jesus. O Senhor Jesus vai alcançar a vida deles. E ali eu não tinha entendimento, não tinha maturidade, não tinha conhecimento. Ali eu fui ensinada, e ali desde novinha o Senhor me livrava, e eu não sabia que era a mão do Senhor, porque quando Deus escolhe, Deus separa. Ei, eu quero dizer, pode estar no Egito, na Babilônia, pode estar onde for, Ele livra, a mão dele guarda, porque Ele tem projeto. Eu quero dizer, mãe, pais que estão aqui me escutando, que tem filhos, que hoje é perdido no mundo das drogas, da prostituição, no mundo da fornicação, no mundo errado. Eu quero dizer a vocês, não desacredita do Deus que você serve. Deus entra lá na boca de Satanás e resgata com mão forte. Deus tira todo o vício. Ah, mas pastora, tu não sabe o que eu passo. Meu filho usa droga de segunda a segunda. Ei, pastora, meu filho rouba, meu filho já matou. Não, quero dizer, Deus, Ele resgata. Pode ser no escombro mais profundo, pode ser na escuridão mais profunda. Deus tem poder, Ele vai com mão forte e resgata. E ali com 7 para 8 anos, a minha avó deixava eu ir sozinha para a escola. E ali eu indo sozinha, tinha uma brinquedoteca na cidade chamada Nerópolis, uma baixada que a gente descia e subia de ponte. E essa brinquedoteca ficava logo em cima, e eu gostava muito de passar na porta, ficava vendo, achava bonito. E eu ali com 7 para 8 anos passei, fui para a escola. Na hora de voltar, eu voltei sozinha, porque os amiguinhos que voltavam comigo, um bocado foi para outras ruas, e eu fui sozinha. Ali parou um homem, nunca esqueci, de bicicleta, e ele falou assim: sobe agora nessa bicicleta. E eu fiquei com muito medo. Eu nunca contei isso antes, nunca contei. E eu fiquei com muito medo. Eu me lembro até hoje, eu estou com 35 anos, eu nunca esqueci o pavor que deu na minha alma. E eu falei: meu Deus, fiquei com medo. E eu não posso. Ele, eu corri. Aí um vizinho viu, me pegou, pôs no carro, me levou na delegacia, chamou minha avó. Deus, Ele é muito bom. Deus, Ele cuida da gente quando Deus tem projeto. Aí o delegado perguntou como é que era o rosto do homem. Eu descrevi. Eles caçaram esse homem na cidade de Nerópolis, ela é pequena, achou e prendeu este homem lá. E eu reconheci ele lá também. Eu lembro até do rosto do homem. Era novinha, eu tinha 7 para 8 anos, igreja. Ali eu reconheci aquele homem ficou preso. E ali eu entendi que Deus estava me dando um livramento, porque Ele tem um projeto. E hoje, quando eu vejo tantas notícias de menina, rapazes que somem, que são executados, estrupados, e não tem uma outra oportunidade. Ali, antes da minha mãe e meu pai se separar, um pouco antes disso acontecer e eu ir morar com a minha avó, eu me lembro também que a gente morava num setor tipo esse, só tinha loteamento, poucas casas, tinha muito mato. Era aqui em Goiânia que a gente morava. Foi um pouquinho antes deles se separar, e parou um homem e falou assim: ei menina, você quer um cachorrinho preto com branco? E eu lembro direitinho da voz do homem falando aquilo pra mim. E eu falei assim: eu quero, toda inocente, monta aqui, vamos. Ali eu era menor um pouco, eu tinha menos de 7 anos. E eu falei assim: tá bom, vou pedir minha mãe, porque minha mãe batia muito em nós. Minha mãe não era crente, minha mãe era desviada, ela batia muito em nós. E eu tinha medo dela, e eu falei assim: vou pedir minha mãe. Entrei pra dentro, quando contei pra minha mãe me trancou dentro de casa, mas meu irmão, que eu olhei pra janela, o homem tirou as partes íntimas dele pra fora. E eu nunca esqueci daquilo.
E ali eu entendi que Deus estava me dando um livramento. E ali minha vida foi assim, de livramentos em livramento. Quando eu fui morar com 12 anos de idade, igreja, com a minha mãe, ali eu já me perdi nova. Minha mãe trabalhando ainda de doméstica, já tinha casado com meu padrasto, não tinha ainda condições de ficar dentro de casa olhando nós. Aí eu mais meu irmão ia para um lado, eu ia para o outro. A gente chegava do colégio e ficava o dia inteirinho na rua, fazendo coisa errada. Ali eu aprendi a fumar. Quando eu vim morar com a minha mãe, eu aprendi a beber, e eu aprendi a cheirar cocaína, eu aprendi a fumar pedra na latinha, eu aprendi a usar tudo que não presta. Ali eu envolvi com sapatonas, eu envolvi com homossexuais, e comecei a ir para festas. Ali tinha um tal de rock de rua. Minha época era desses trem de rock de rua, sou das antigas. Jesus, não existe esse bar não, glória a Deus, Deus acabou com isso. E ali existia esses rock de rua, e ali juntava aquela turma de gente que é som automotivo. E eu peguei, o que eu fiz? Eu fui para essas festas, e eu ia e virava noites e noites, rebelde, agressiva. Minha mãe já servindo ao Senhor, minha mãe tinha reconciliado, voltado para a casa do Senhor. Minha mãe já agora era obreira, e minha mãe não conseguia mais ter controle sobre a minha vida. Ali com 12 para 13 anos fui morar com um rapaz lá no Morada do Sol, aqui em Goiânia. Fui morar com um rapaz, engravidei com 13 anos. Apanhava dia e noite, mas não saía da escravidão de Satanás. E minha mãe falava assim, quando ela me via, poucas vezes que ela me via, ela falava assim: Samara, Jesus tem um plano na sua vida, Jesus tem um projeto na sua vida. E eu dizia assim: mãe, você é uma crente louca. Os crentes fez lavagem cerebral na sua cabeça, eu não acredito nisso. E eu não acreditava, igreja, rebelde, custosa. Uma vez eu peguei pau, bati nela, bati muito nela. Meu padrasto correu atrás de mim, ele não conseguiu me pegar, muito terrível. Outra vez eu quebrei um tijolo na porta na cabeça da mulher, na porta da igreja, e ela servindo ceia, mas meu padrasto, ela já estava pastoreando. E ali, quando eu quebrei aquele tijolo que voou sangue para tudo quanto é lado, eles largou a ceia e veio acudir a mulher, e eu fugi. E ali foi uma das primeiras vezes que eu tive experiência com o Senhor. Com 15 para 16 anos, eu perdi aquela gravidez de 13 anos, eu apanhei no meu ex-relacionamento, apanhei muito. A placenta deslocou do útero com quase 9 meses de gravidez. O neném morreu asfixiado. Hoje ele teria 22 anos. Nossa. Ali eu perdi esse neném. Ali eu não engravidei mais não. O que aconteceu? Quando eu fui, igreja, para quebrar essa mulher, né, usada pelo diabo, eu andava com faca, doida, minha sede era matar. Eu ficava, meu Deus, eu vou matar alguém, eu vou matar alguém. O diabo já tinha tomado a minha vida, tinha muito piercing, o cabelo curto, o cabelo loiro, terrível na terra. Não tinha nenhuma experiência com Deus. E eu me lembro que uma das primeiras experiências que eu tive com o Senhor, eu fui numa igreja, por um acaso entrei na porta e tinha um profeta. Ele foi na porta e falou assim: moça, Deus mandou dizer que Ele tem te livrado da morte. E eu olhei e falei assim: meu Deus, Deus fala na boca desse povo. Achei aquilo muito estranho. Achei aquilo muito estranho. E fiquei paralisada olhando aquilo. E ele falou assim: ó, pra tu saber que é Deus que fala contigo, tem uma mulher no carro prata, palio, 4 portas. Ali as minhas pernas começaram a tremer. Eu vejo essa mulher com 2 homens dentro desse carro. E eu vejo que você mora num barracão sem muro. Minha mãe tinha acabado de fazer a casa nossa lá no Estrela d'Alva. E não tinha muro. E de frente à sua casa tem tijolo. Eu vejo a sua cabeça cortada, você degolada, o seu corpo no chão e a sua cabeça em cima deste tijolo, como um troféu e um prêmio. Se você não aceitar o Senhor e não mudar a sua vida, Satanás vai ceifar a sua alma. E ali eu tremi as bases, falei: como é que esse homem adivinhou isso tudo? E eu peguei muito rebelde, senti Deus, chorei, aquela coisa toda de emoção, né? Na hora, tá? Eu fui embora, não quis nem saber. Falei: eu ser crente, desde jeito que esses cabelão, essas mulheres feias. Ih, mas falava dos brincos, falava de tudo. E eu falava: meu Deus, eu tô contando, não, Senhor, tá doido. Esses crentes fez lavagem cerebral. Minha mãe tava falando que Jesus vai voltar das nuvens. Da onde? Eu ria demais. Gente, que menina endemoniada era eu. Hoje eu fico pensando, que tola que eu era. Eu era uma tola. Mas eu era cega, era cavala de Satanás. Não entendia, não tinha entendimento.
Eu me arrependo demais de não ter aceitado o Senhor antes. Eu queria ter nascido no berço evangélico. Eu acho tão lindo quando a pessoa fala assim, eu nasci no berço evangélico. Eu queria que Deus apagasse o meu passado todinho, sabe? Ele já apagou, né? Mas eu nem lembrasse. Tanto que eu lembro de coisas terríveis que eu faço, que hoje eu sinto tanta tristeza, tanto trabalho que eu dei, tanto que eu podia estar servindo o Senhor, e eu ficava pensando nisso, até hoje eu penso. E ali, igreja, quando eu estava, né, nessa situação, com 2 anos depois eu entrei em outro relacionamento, tudo frustrado, amaldiçoada. Meu avô, que já morreu, falou para mim assim: Samara, tu nunca vai prestar. Eu fiz uma viagem com 11 anos de idade para o Maranhão, e eu lembro dessa palavra que ele falou: tu nunca vai prestar, tu nunca vai parar com homem nenhum. E assim foi. Eu entrei em um outro relacionamento. Quando eu entrei nesse outro relacionamento, igreja, e eu engravidei do meu filho, hoje ele tem 17 anos, o Gabriel está ali fora, louva a Deus pela vida dele. E ali aquele rapaz me deu muito trabalho também, muito trabalho, e não dava certo. Com 2 anos depois eu saí desse relacionamento e fui para um outro relacionamento. Envolvi com um rapaz da cidade de Nerópolis, que tinha 3 homicídios, só matava de facão. Ali eu comecei a fumar pedra na latinha, cheirar pedra, e terrível, eu cheirava pedra, igreja. Chegava um ponto que a pedra não fazia efeito fumando, e eu cheirava. A pedra, a cocaína comeu a cartilagem do meu nariz, olha o meu nariz. Para mim respirar, eu tenho que usar Sorine todos os dias para eu conseguir respirar. Eu perco o fôlego fácil. Tem hino que eu não consigo adorar o Senhor por causa disso. E ali eu me perdi. Só que eu nunca tive coragem de fazer, igreja, tatuagem, né? Pintar o meu corpo, porque eu tinha medo da agulha. Eu sempre tive medo de agulha, eu nunca tive coragem de fazer isso. Ali nesse outro relacionamento a gente começou a roubar. Eu ia com ele de moto, roubando. Onde a gente via uma pessoa com um celularzinho, a gente pegava e tomava o celular da pessoa. E eu entrava nos mercados, enchia os bolsos de chocolate, de trem e roubava. Deus nunca permitiu eu ser presa para a glória de Deus. Ali um dia minha mãe me ligou e falou assim: Samara, Deus falou para mim assim através de um profeta: por amor a ti eu livro a tua hoje de AIDS, eu livro a tua hoje, aleluia, da sepultura. Deus está te livrando, minha filha, volta para a presença do Senhor enquanto há tempo. E ali Deus sempre falando comigo. E antes de eu ter esse menino meu, eu sempre tive vontade de ter filho homem, quando eu perdi aquele outro. A segunda vez que eu lembro que eu tive uma experiência muito forte com Deus foi um pastor, morava no Balneário, ele já morreu. Ele falou assim para mim assim: ó, moça, Deus mandou eu te dizer que ele vai te dar um filho homem, do cabelo pretinho lisinho. Se vocês for lá fora, você vai ver, meu menino, e parece um índio. Deus vai te dar. 5 meses depois eu apareci grávida. E eu falei: meu Deus, como Deus é fiel. E ali eu não conseguia parar em relacionamento nenhum. Aí esse outro rapaz morreu. Um primeiro morreu com um tiro no peito, de frente a Transbrasiliano. Esse outro morreu também num acidente que ele bateu de frente com a S10 de 120 por hora. A gente fez o velório dele com o caixão fechado, o corpo dele foi todo esmagado. Ele morreu também. E ali eu peguei e falei com Deus. Eu já estava com 19 anos e falei: Deus, eu não suporto mais, só o couro e o osso. Eu não tinha mais fé em nada, eu não cria mais nada. Fumava 4 carteiras por dia, bebia de segunda a segunda, andava na rua tremendo, e só com gente terrível, de mal a pior eu estava. E ali, igreja, eu fui num forró lá na Avenida Mangalô, atrás do Leonis, no Galeria Chopp. E ali eu olhei para o céu e falei: Deus, o Senhor existe, me dá um marido para me tirar dessa vida, porque eu não suporto. E tem que ser um de pulso firme, porque se o Senhor me der um banana, eu vou pisar na cabeça dele. Ali eu falei com toda a fé que eu tinha, o que eu achava que eu tinha no meu coração. Só o couro e o osso, as drogas me consumiu, igreja. E eu tinha convicção que eu ia morrer em breve. Eu tinha convicção daquilo. Ali o segurança falou assim: moça, tem um homem te chamando ali na fora. Eu falei assim: eu não vou não. Quando eu olhei, eu achei o homem feio. Falei: vou nada esse homem feio, que era homem feio não, sai fora. Aí eu não quis ir não, né? Quando foi no outro dia, esse mesmo rapaz foi. Aí a minha amiga falou assim: eu vou te apresentar um rapaz que eu tô ficando, e ele vai te apresentar um outro. Eu falei: tá bom, bora conhecer. Quando é fé, ele foi, me puxou e me beijou na frente da minha amiga. Aí minha amiga: ô Samara, esse aí é o que eu tô ficando. Eu falei: mas ele que me beijou. Aí ele falou: não, mas eu não queria ser não, eu vim desde ontem por causa dela. E ele falou assim: menina, desde ontem que eu te vi, eu apaixonei em você.
eu quero casar com você. Aí eu falei para ele, eu tenho um filho. Você tem um filho? Eu falei, tenho um filho de 1 ano, mora com a minha mãe. Aí ele falou assim, eu vou te dar um nome. Aí eu falei para ele assim, não, que loucura. E eu lembrava só de tudo que eu tinha passado. Eu falei assim, não existe, você vai só me chifrar, vai me enganar. E ele, não, me dá uma oportunidade. E naquele dia eu saí com ele. Fiquei 3 dias na casa dele, ele morava sozinho. No 4º dia ele me levou para Mangalô. Quando eu fui abrir a porta do carro, e eu falei assim, não, eu não vou casar, eu não quero. Eu já passei muitos relacionamentos, eu já tive 3 maridos. Foi muito triste tudo que eu passei, eu não quero mais. Falei pra ele, eu só quero viver minha vida aí de forró em forró, de baderna em baderna. Eu não quero homem na minha vida mais não. Que os homens só me judiou, só me bateu. E ele falou assim, casa comigo, eu vou te dar um nome, eu vou te dar uma vida. Eu não fumo, eu não uso droga, eu trabalho de carteira assinada. Você viu minha casa, eu não sou casado. Eu apaixonei, eu falei, mas como você apaixonou em mim? Você nem me conhece. E ele, eu não sei. Quando eu te vi, eu falei pro meu amigo, eu quero essa mulher para casar. Eu quero essa mulher para ser minha esposa. E ali, igreja, eu peguei. Quando eu abri a porta do carro para descer, uma voz falou comigo, eu nunca esqueci. Falou assim, não faça isso. Quando eu fui descer, a voz falou para mim, não desce do carro. Eu fechei a porta do carro. Quando eu fechei a porta do carro, 6 meses depois, ele me levou na cidade chamada Divinópolis de Goiás, divisa com a Bahia. Ele me deu essa aliança, vai fazer em outubro, daqui 2 meses, 16 anos de casada para a glória de Deus. Ali ele me levou 6 meses depois em Divinópolis de Goiás e casou comigo. Me apresentou a mãe, o pai dele, me apresentou a família toda. E eu fiquei assim, pegou meu filho com 1 ano, criou meu filho chamou ele de pai, maior coisa com meu filho. Meu filho criou ele, ele criou meu filho, né? Graças a Deus. E ali, igreja, eu falei assim, Deus, ele é muito fiel. Ali, 6 meses depois, casada no papel, eu não servia o Senhor ainda. Aí a gente ia de 6 em 6 meses visitar a família dele. E ele, toda a família da Testemunha de Jeová. E minha família toda da Assembleia. Mas ele ficava naquela. Ele desassociado, eu desviada. Então tá tudo certo, né? Igreja, quando a gente estava lá, eu entrei dentro da igreja pequenininha, com 19 para 20 anos. E ali tinha um pastor, ele falou assim, o Gleice falou para mim assim, Samara, você quer ir aonde? Eu falei, eu quero ir numa assembleia. Aí ele me levou numa igreja bem pequenininha, menor que essa, pequenininha, parecia um ovinho a igreja. E ali tinha um pastor pequenininho, tocando um violão, e ele cantou querido. Por toda minha vida, ao Senhor te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Aí ele falou assim, moça, você quer aceitar o Senhor? Era só eu de visitante. Tinha só ele, a esposa dele e os filhos dele. Igreja interior é assim, né? Bem pouquinho, gente. E ali eu falei assim, olhei para a esposa dele, vi ela, meu Deus, já falei na minha mãe, pai, não vai dar certo, essa mulher é feia demais, que esse cabelo, essa saiona, eu tenho que usar esses trem, Jesus. E eu com short, curtinho, cabelo loiro, pensa até no buraco dos olhos. Falei, Jesus, não dá conta de vocês crentes. Gente, os crentes do meu tempo era diferente demais, gente. Eu não sei o que mudou, meu Deus. Deixa quieto, né, pastora? Deixa esse trem por outro tempo. O povo não entende, mas mudou muito. E ali, eu julgando a pastora. Aí ele falou para mim assim, moça, eu não conheço você, mas Deus tem um plano na sua vida. Aceita Jesus do jeito que você tá. Venha para Ele da maneira que você tá. Deus vai te moldar. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quem vai fazer é o Senhor. Quem vai limpar é o Senhor. Quem vai purificar é o Senhor, não é homem. Eu não estou te propondo nada, só aceita Ele. Aí eu falei, mas como que eu aceito Ele? Eu moro em Goiânia. Eu não sabia nem o que era aceitar Jesus. Eu pensava que eu tinha que levar Ele, né? Ou levar algum texto, alguma coisa assim comigo, sei lá. Aí ele pegou, que eu já frequentei tudo quanto é espiritismo, mas igreja assim, eu não tinha muito costume. E ele falou assim, você vai aceitar aqui, vai levar Ele no seu coração e deixa Ele fazer.
Igreja, eu aceitei o Senhor Jesus em Divinópolis de Goiás. Eu vou fazer 16 anos, vai fazer 14 anos. Mais ou menos em outubro para novembro. Eu não sei a data direito, tem muitos anos. Vai fazer 14 anos que eu aceitei o Senhor. Nesses 14 anos, eu nunca me desviei. Nunca. Nunca afastei nenhum dia. Eu não posso afastar nenhum minuto da presença dele. Nenhum segundo. Nada. Eu tenho que viver no Santo dos Santos, porque é Ele que me sustenta, é Ele que me levanta, é Ele que me capacita, é Ele que me restaura, é Ele que me renova, é Ele que me dá vida, é Ele na minha história. E ali eu aceitei o Senhor, e o Espírito Santo de Deus foi falando comigo, literalmente. Ele mandou eu pintar o cabelo de preto, eu pintei. Ele mandou eu deixar o cabelo crescer, eu deixei. O Senhor mandou eu tirar brinco. Tem gente que eu conto isso na rede, a pessoa não acredita não. O Senhor mandou eu tirar brinco, piercing, mandou eu tirar tudo. Eu inventei uma moda aqui uns 7 meses, né, Flávia? Botei um cílio, não foi, minha filha? Como é que foi? Arranquei quarto do culto. Que o Espírito Santo de Deus falou, você arranca, eu vou te dar um chicote. Deus não deixou eu botar nem o cílio. Aí os outros falam assim, você faz nem a unha, Deus não deixa, é mistério. Até a franja, quando eu corto, ele briga, por isso tá grande, porque eu estou obedecendo, deixando crescer. Que eu gosto do franjão, e eu gosto de fazer assim, né, e Deus não deixa. Mas Deus não me incomoda, pastor, mas não sei, é na sua vida, a minha é assim, né, cada um com os seus negócios, com Deus. Eu tenho esses mistérios. Igreja, e eu acho que é porque também eu julguei muito, né? Aí Deus me, aquele que fala muito do irmão, Deus vai lá e põe você no lugar dele. Julguei muito, deve ser isso também. E ali, igreja, Deus pegou e foi me lapidando. Não foi fácil. Teve dias de eu gritar de vontade de fumar. Depois do almoço, depois da janta, meu Deus, era abstinência. Mas como que eu venci? Vindo para a igreja. Teve vezes de eu ficar 2 semanas sem fumar. Eu não cantava, não pregava não, viu? Não ceava, fazia nadinha, não participava de nada. Eu fiquei 2 anos só no banquinho, sendo liberta. Sendo liberta. Então nesses 2 anos, eu recaí nesses 2 anos. Lógico, bebia, fumava de vez em quando, mas nunca deixei de ir para casa do Senhor. Eu tive um pastor muito sábio. Quero louvar a Deus pela vida dele, pastor Paulinho. Amo demais ele até hoje. Lá do Tremendão, ele falava assim, Samara, eu falei, pastor, hoje eu fumei, não dei conta depois do almoço. Ele, não deixa de vir, hoje é domingo que eu quero você na igreja. Não deixa de vir. Aí o diabo vinha e falava assim, você vai para a igreja? E me apontava. Você está fumando, você fumou. Mas o pastor falava assim, minha filha, você está vindo, você não está ceando, você não está no altar, você não é pastor, você não está fazendo nada, você está vindo, deixa Deus te libertar. E eu fui indo. 1 ano e 4 meses depois, eu já não fumava, não bebia mais, para a glória de Deus. Eu acho interessante, tem gente que conta testemunho que fala assim, o meu foi do dia para a noite, eu larguei com tudo. Eu queria ter sido assim, mas eu não fui. O meu processo foi na casa do oleiro. Ele me pisou, me moeu. Igreja, depois de quase 5 anos servindo o Senhor, eu fui levantada auxiliar. Depois de quase 5 anos sendo auxiliar, eu fui levantada diaconisa. Depois de 2 anos sendo diaconisa, eu fui levantada missionária. Aí depois de, acho que 1 ano, 2 anos depois, eu fui levantada pastora. Aí foi mais rápido. Mas o processinho que demorou, viu? Então eu quero dizer a vocês que estão aqui, que andam ansiosos, não fica ansioso. Deixa o Senhor fazer, Ele tem as maneiras dele trabalhar. Deixa o Senhor tirar os carrapichos, deixa o Senhor te limpar. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida, na tua história, na tua existência. Deus hoje, com 35 anos, Ele me deu 4 filhos. Eu tenho 3 homens e 1 mulher. A Amanda Vitória tem 10 anos. Eu nunca imaginava que eu ia ter uma filha mulher, que eu pensava que eu sou tão doidona que eu tinha que só ter filho homem. Mas Deus me deu uma princesa levita. Deus me deu meu esposo que me acompanha, que me ajuda. Amém? Da igreja me ajuda. Deus me levantou como pastora, presidente, tem 2 anos para a glória de Deus. Vai fazer 3 anos em março para a glória de Deus. E por onde eu for, eu falei para o Senhor que eu vou contar o que Ele fez na minha história. Outrora eu prostituía, fumava, bebia, era imunda,
não prestava para nada. Hoje o Senhor me colocou aqui para trazer essa palavra para você e dizer que Ele ainda é Deus. Ele ainda faz, vamos ficar de pé. Ele faz, Ele restaura, Ele liberta, Ele renova, e Ele é na tua vida, na tua casa. Aleluia. Bom, gente, que testemunho abençoado, maravilhoso, hein? Um ponto aí importante que eu percebi nesse vídeo é as palavras de maldição. A gente tem que ficar atento, né, ao que a gente fala sobre a vida das pessoas, né? Que sejam palavras de bênção, palavras de transformação, não palavras de maldição. E também sobre o processo, né? Da libertação. Cada pessoa é de uma forma, Deus tem um trabalhar diferente, o tempo também diferente, a forma de Deus agir, e a gente tem que só continuar confiando em Deus, né? Ao aceitar Jesus, continue confiando em Deus, que Deus vai transformar a sua vida também. Verdade. E, tipo, como é bonito, né, gente? Tipo, se vê a grande transformação que ela teve, por exemplo, porque o jeito que ela chegou a falar, ela, tipo, tava, tipo, que nem uma caveira, assim, entendeu? Totalmente, assim, diferente. E o inimigo das nossas almas, ele gosta de ver você assim, nessa situação, entendeu? Tipo, primeiro, prostrado, entendeu? Tipo, nas drogas ali, viciado, no alcoolismo, aí sofrendo, entendeu? Chegando ao ponto de ficar até depressivo, né, também, entendeu? E, tipo, e todas essas pessoas que passam por isso, elas escutam vozes, entendeu? Vozes que vêm do próprio inimigo mesmo, pra, tipo, deixar a pessoa mais oprimindo a pessoa, entendeu? Na maioria das vezes quando a pessoa tá nessa situação, né? No caso. E quando Deus faz a obra dele, quando Deus entra em ação, nossa, não, algo surpreendente que só ele pode fazer. Tipo, isso aí que a gente viu, só Deus. Porque tu não vai ver em nenhum outro lugar, entendeu? Não existe, tipo, remédio, por exemplo, naturais ou algo desse tipo, entendeu? Que faz algo tão tremendo como Deus fez na vida dela e de tantas outras pessoas, né? Então, é isso, gente. Até o próximo testemunho, galera. Comenta aí bastante, coloque seus testemunhos aí também no comentário. Coloca aí sobre o que Deus fez na sua vida. Eu vou colocar o vídeo, né, tipo, completo, assim, se vocês quiserem ver lá, né, tipo, o canal, onde é e tudo mais, aqui na descrição, tá? Então, é isso. Em té, galera. Fui.